Bom, pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai descobrir qual que é melhor, o alto-falante macio ou o alto-falante duro? Qual que tem o melhor som, qual que tem melhor desempenho? Essa condição aqui ou essa condição aqui, né? Por muito tempo eu acreditei que alto-falantes macios eram a melhor escolha, né? Porém, analisando parâmetros e simulando, eu acabei descobrindo que esse tipo de alto-falante também tem o seu lugar, tem a sua aplicação, e é isso que a gente vai analisar hoje no INSD, tá? Como filmar a tela com o celular é um pouco complicado, a tela do computador acaba ficando distorcida, embaçada, eu vou tentar explicar aqui fisicamente o alto-falante para depois a gente ir para a simulação e ficar pouco tempo filmando tela, né? O ideal seria eu capturar a tela do computador, mas eu não estou com saco para fazer isso, então vai ser na força bruta aqui, então tentar me virar com o celular. Pessoal, o alto-falante, quando ele é muito macio, ele tem alguns benefícios e alguns malefícios. Então, assim, quando ele diminui a rigidez da suspensão, ele acaba perdendo eficiência, né? Acaba tendo mais perda mecânica, né? Então, o excursionamento do alto-falante, ele representa perda, né? Então, alto-falantes muito macios têm baixa sensibilidade. Alto-falantes mais rígidos têm maior sensibilidade. Se for medir aqui, a sensibilidade desse cara aqui é maior que desse. Pô, Wagner, você está falando bobice, não sabe o que está falando. Você acabou de falar que o alto-falante mais macio é menos sensível. Já esse alto-falante aqui é duro, extremamente duro, e é menos sensível, então não faz sentido o que está falando. Calma, calma, que as coisas não são tão simples. Esse alto-falante ele é duro, porém, ele é pesado. Se eu pegar um alto-falante desse formato aqui, né, ele tem cone de celulose igual esse daqui, porém a borda é rígida, é de papel, é seca. Esse sim, é um alto-falante que tem praticamente 6 dB a mais que esse aqui. Esse aqui é 84, esse aqui dá 89, quase 90. Então esse sim é um alto-falante mais eficiente. Por quê? Porque o peso do cone é mais ou menos equivalente a esse peso. Agora esse aqui, além de ser rígido, ele tem um cone pesado. Então ele é um alto-falante feito para descer a frequência de ressonância, porque na medida que a gente vai acrescentando massa aqui no cone, até que a gente vê que a calota aqui um tarugo de papel, quase uma chapa de MDF aqui. À medida que a gente vai acrescentando peso, a gente vai forçando a descer o FS do alto-falante. Só que como ele é bem rígido a suspensão, ele é bem firme, aqui acaba não tendo muito milagre. Para reduzir o FS desse alto-falante para torneio de abaixo de 50 Hz, você teria que ter uma montanha de peso aqui em cima, mas enfim. O fabricante chegou aqui numa solução de meio termo que acaba sendo ideal para a aplicação dele. Então, assim, qual que é melhor? Tudo depende. Outra desvantagem do alto-falante macio é que quanto mais macio o alto-falante, é menor a capacidade de receber potência. Um alto-falante desse aqui, com alguns watts, ele já consegue, ele já chega no X máximo dele. Por mais que ele esteja numa caixa bem feita, que é uma caixa que amorteça o movimento dele, com pouca potência, ele já vai chegar no limite da excursão dele. E depois disso é só distorção. E é o caso desse alto-falante aqui. Eu já fiz alguns testes com ele, tipo, aplicando aí 6, 7, 8, 10 watts nele, ele já está no limite, né? Existe um fenômeno nos alto-falantes que chama break-up, né? Que é quando o conjunto móvel ele começa a ter uma interação. Eu não consigo explicar mais. Por exemplo, o cone está vibrando uma frequência. Vamos supor, ele está vibrando com uma frequência de 100 Hz. Mas daqui a pouco a bobina está sendo forçada a vibrar numa frequência diferente, né? Então, assim, o que a bobina tá exigindo, ele está acabando interferindo no que o cone está transmitindo para o ar. Ou seja, ele quebra o sinal, ele acaba distorcendo o sinal. Então dá aquela sensação de som rouco, de som áspero, justamente por isso. Porque como é um alto-falante muito descontrolado, ele acaba tendo várias harmônicas aqui dentro, gerando
um som ruim. Então esse aqui é um alto-falante feito para tocar baixo, né? Então alto-falante maciço são alto-falantes mais destinados à fidelidade, né? Tem isso também. São alto-falantes aí que conseguem reproduzir melhor, uma faixa ampla de frequência, às vezes até com melhor timbre, mas não aguenta potência. Já um alto-falante assim, né? Ele já aguenta mais potência, tá? Aqui tem outros fatores, a questão da borda de borracha também, tem questão de timbre. Esse também não é um alto-falante de fidelidade, é um alto-falante que é feito para bater só. Mas comparando questão de grave, esse alto-falante aqui é melhor. E é o que eu vou mostrar para vocês agora na tela. Então a gente tem aqui a comparação do INSD. A curva laranja é esse alto-falante aqui numa caixa de 13 litros, sintonizado em 60 Hz. Então a gente tem aquela função de transferência ali, né? A curva vermelha é o BS80, o alto-falante gradiente, numa caixa de 30 litros, sintonizado em 40 Hz. E a curvinha azul é o mesmo alto-falante da gradiente, numa caixa de 30 litros selada. Então a gente vê aqui que a função de transferência que mais se aproxima do alto-falante subwoofer, com borda de borracha e suspensão firme, seria a caixa de 30 litros dutada. A gente vê ali que fica mais ou menos próximo. Só que a gente não pode avaliar só a função de transferência, tem que avaliar o SPL, né? Então, para avaliar o SPL, a gente precisa definir potência nos alto-falantes, né? Então, assim, ó, primeira coisa, esse alto-falante aqui, como eu falei, qualquer sinalzinho que a gente coloca na entrada dele, ele acaba se descontrolando. Então é isso que a gente vai verificar agora. Vamos ver aqui o alto-falante da gradiente. Sinal. Eu estou aplicando 8 watts apenas. Vamos lá na excursão do alto-falante. Ó, eu limitei aqui praticamente todos a 3 milímetros de excursão, tá? Por quê? Justamente por aquilo que eu falei. Esse alto-falante aqui, se eu excursionar ele muito, né? Como ele tem um conjunto magnético pequeno, olha ali o anel polar como é fininho. A bobina aqui deve dar mais ou menos isso aí, 2, 3 milímetros de excursão no máximo, né? De X máximo, né? Não de X limite, né? De X máximo, que é quando a bobina sai do campo magnético. Fora isso, é só distorção que o alto-falante vai fazer. Então, com apenas... Opa! Saiu do foco aqui. Vamos lá, vamos. Com apenas 8 watts, o alto-falante da gradiente ali, ó, que é a curva vermelha, ele já bateu nos 3 milímetros. Já o laranja é o alto-falante genérico aqui de subwoofer, só que ele tá com... Vamos ver como é que funciona esse alto-falante. Tá com o foco, calma aí. Vamos tentar esse foco. Tá com 40 watts, né? Então ele tá com mais de 4 vezes a potência aplicada e a excursão se manteve ali próximo dos 3 milímetros também. Então a gente pode ir lá agora analisar o SPL, né? Então tá aí, ó. Por mais que esse alto-falante tenha uma sensibilidade mais baixa, menos eficiente, ele acabou tendo um SPL bem maior. A gente vê que essa região aqui, ó, região de 50 Hz, ele já consegue responder, ó. Ele consegue responder toda essa faixa de frequência aqui, ó, com mais SPL que o alto-falante de 8 polegadas da gradiente, né? Então, para grave, vai sair muito melhor. E outra, em apenas 13 litros, né? Numa caixinha pequena. Aqui a gente tem uma caixa de 30 litros. Então esse alto-falante aqui para grave se sai muito melhor. Agora, se eu quiser usar esse alto-falante aqui como um mid-bass de caixa 2 vias, já não funciona. Aí já vai para esse, né? Teria que ir para essa opção. Porém, existe uma característica que quanto menor a faixa de frequência que a gente tenta extrair de um alto-falante, mais eficiente ele fica, que é o caso desse aqui, ó. A gente vai usar numa faixa, por exemplo, de 50 a 150 Hz, 200 Hz, vamos botar de 50 a 150, como um sub mesmo. Ele teria uma eficiência boa, bacana, do conjunto caixa mais alto-falante, né? Porque a eficiência só do alto-falante
se for ver, é baixa, né? Mas a faixa de frequência que ele vai ser ineficiente, a gente não vai usar. A gente vai usar numa faixa em que ele vai ter uma eficiência boa em conjunto com a caixa, né? Então é isso. Eu queria falar isso assim, que nem sempre o alto-falante macio, molinho, é a melhor opção. Onde é que eu vejo utilidade para isso aqui? Em sistemas que são fracos, que não tem potência para enviar, tipo 3 em 1 antigo, que de fato é de onde veio isso aqui, né? O fabricante nunca faz coisas assim muito erradas, né? Pode até pecar por uma coisa ou outra, mas existe um estudo por trás. Então aqui, ó, em caixas de 3 em 1, esse tipo de alto-falante vai muito bem, com potência de 10 watts, 15 watts no máximo, é o que tinha na época. E tipo, são caixas de baixa complexidade, isso aqui é um woofer e um tweeter, já dava um som bom. E o som desse alto-falante é bem gostoso, tá? Apesar dele não ter subgrave, não ter grave, ele tem um médio bonito, ele tem um médio grave bonito, então é um alto-falante que o pessoal falava no passado de alta fidelidade, né? Não dá para dizer que seja um alto-falante hi-fi, né? Mas é um alto-falante com boa fidelidade de som, é um som bonito. Isso aqui já não, isso aqui já é feito para fazer barulho, né? Só que sim, em questão de SPL, esse toca mais, muito mais, né? Esse aqui já não, esse aqui já é um alto-falante para tocar baixinho, para ouvir baixinho, né? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade. Eu não vou entrar em detalhes de parâmetros, né? De parâmetros Telesmal, porque eu acho que quem está vendo esse vídeo aqui é amador e não se atenta muito a parâmetro. Mas, assim, o principal parâmetro de diferença aqui desse para esse é que o fato desse alto-falante ser mais rígido, ele consegue ter um VAS baixo. O VAS desse alto-falante é cerca de 2 e desse aqui é cerca de 100 e pouco. Por isso que ele pede uma caixa enorme, né? Um alto-falante desse para ter uma resposta legal, tem que ter uma caixa muito grande. Vamos supor, se eu botar uma caixa aqui de 100 litros, vamos dar um teste, uma brincadeira. Ó, vamos passar a caixa aqui para 100 litros. E vamos mandar a função de transferência. E baixar a sintonia aqui para 30 Hz. Olha como melhorou a resposta desse alto-falante. Ele ficou com um pico em 50 Hz. Né? Se a gente descer mais a frequência de sintonia, vamos botar 15 Hz. Ele fica praticamente um alto-falante de fidelidade. Vamos botar aqui 5 Hz. Acima de 50 Hz, ele tem uma resposta plana. Então seria um alto-falante fiel acima de 50 Hz. Até acima de 40 ali, ó. Em 40 ele não chega no F3 ainda. Então é um alto-falante que poderia ser usado com um alto-falante de fidelidade. Porém, numa caixa de 100 litros, que é uma enormidade, né? E com certeza ele não aguentaria nem 5 watts nessa condição. Deixa eu ver aqui como é que está o X máximo desse alto-falante. Ó, você percebe que o X máximo lá aumentou, né? Então eu teria que vir aqui, ó, no sinal e reduzir a 5 watts. Ó, na mosca. Com 5 watts ele ainda ficaria ali perto dos 3 milímetros. Aí teria um alto-falante de fidelidade. Bom, se a pessoa tem espaço, né, que tem um armário para instalar, alguma coisa nesse sentido, seria até uma opção interessante, né? Para quem busca fidelidade de som, né? Mas, no meu ponto de vista, é um driver aí que não tem muita utilidade. Um alto-falante de 8 polegadas e 5 watts aplicado numa caixa de 100 litros, para mim não faz muito sentido, mas, né, tudo depende do projeto. Pessoal, é isso aí. Encerro o vídeo, espero ter ajudado alguém e até o próximo.